Eu posso fazer você andar de partido novo, disse Criança Negra. A milionária riu, até que algo incrível aconteceu. Valentina Prado, uma empresária milionária conhecida por sua frieza e descrença em tudo que não envolvesse ciência ou dinheiro, sofreu um acidente que a deixou em uma cadeira de rodas. Após meses de tratamento, os médicos disseram que ela jamais voltaria a andar. Cética e amarga, Valentina se isolou do mundo em sua mansão. Um dia, ao visitar uma comunidade pobre como parte de um evento de caridade forçado por sua equipe de marketing, ela conhece Davi, um menino negro de 9 anos, curioso, falante e cheio de fé. Ao ver Valentina, Davi se aproxima com um sorriso sereno e diz: "Eu posso fazer a senhora andar de novo." Valentina ri com desdém. "Você é só um menino. Isso não é milagre, é medicina." Mas o que acontece nos dias seguintes desafia tudo o que ela acreditava. Davi não toca nela, não reza, não faz promessas grandiosas. Apenas passa a visitá-la todos os dias. Conta histórias, canta, e segura sua mão com uma calma inexplicável. E então, um milagre silencioso começa a acontecer. O corpo de Valentina reage. Os médicos não entendem. A imprensa se mobiliza. Mas o que mais chama a atenção é a transformação da própria Valentina. Ela volta a sorrir, a viver, a sentir. Não se sabe se foi fé, força mental, ou algo maior. Só se sabe que, no momento em que deu os primeiros passos, Valentina olhou para Davi e disse: "Você não me curou só por dentro. Você me lembrou o que é ser humana." E o mundo inteiro ouviu. O milagre silencioso. Capítulo 1. O silêncio. Da queda e a prisão douradal interior da mansão de Valentina Prado, era um santuário de mármore e silêncio, onde a ausência de som era tão imponente quanto sua fortuna. Valentina, uma empresária milionária, conhecida por sua frieza calculista e uma descrença ferrenha em tudo que não envolvesse ciência, lógica ou o poder do dinheiro, vivia em uma bolha de controle absoluto. Seu mundo era uma equação de resultados, e a vida, uma série de variáveis a serem dominadas. Mas, 6 meses atrás, essa equação foi brutalmente quebrada. Um acidente quebrou seu corpo e, mais ainda, sua alma. A memória do impacto era um fantasma constante. O guincho dos pneus, o som do metal se retorcendo, a escuridão súbita. O despertar veio no leito de hospital, com a notícia que a paralisou mais do que qualquer lesão. Os médicos, com olhares pesarosos, disseram que ela jamais voltaria a andar. A ciência, em que ela tanto acreditava, a havia abandonado. O dinheiro, que tudo comprava, era inútil diante da sua paralisia. Cética e amarga, Valentina se isolou do mundo. Sua mansão, antes um palco de poder, tornou-se sua prisão dourada, um monumento à sua dor e à sua impotência. O cheiro de flores caras e o sussurro de empregados eram os únicos sons em um universo onde a alegria havia morrido. Ela recusava visitas, ignorava telefonemas e vivia em uma penumbra autoimposta, com o rosto marcado pela amargura e os olhos, antes dominadores, agora vazios de qualquer esperança. A cadeira de rodas era seu trono e seu carrasco, um lembrete constante de sua nova e cruel realidade. Valentina Prado, a mulher que dobrava fortunas, estava agora dobrada por uma tragédia que nenhum cálculo poderia resolver. Capítulo 2. O sorriso. Na periferia e o desafio inacreditável, a vida de Valentina se arrastava em uma rotina de desespero e isolamento. Até que sua equipe de marketing, desesperada para polir a imagem de uma bilionária reclusa, a forçou a participar de um evento de caridade, em uma comunidade pobre. Valentina resistiu. Sua aversão a lugares como aquele e a gente como aquela era visceral, mas o contrato estava assinado. Seu carro blindado a levou para um mundo que ela pensava existir apenas nas reportagens de transmissão vertical, ruas de terra, casas humildes, o cheiro de comida simples e a alegria que brotava da escassez. Sentada em sua cadeira de rodas, em um palco improvisado no meio da comunidade, Valentina observava a cena com um misto de repulsa e um incômodo crescente. Crianças corriam, mães sorriam, e a vida pulsava com uma energia que ela havia esquecido. De repente, um menino, garoto negro de 9 anos, com olhos curiosos e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ele se aproximou de Valentina, sem medo da sua frieza, sem receio da sua cadeira de rodas.
Seu nome era Davi. Ao ver Valentina, Davi se aproximou com um sorriso sereno e uma calma que a surpreendeu. Apoiou suas pequenas mãos nos braços da cadeira de rodas de Valentina e, com a pureza que só uma criança pode ter, disse: "Eu posso fazer a senhora andar de novo." Valentina riu, um riso frio, desdenhoso, que ecoou no silêncio que se formou ao redor deles. "Você é só um menino, Davi. Isso não é milagre, é medicina. E a medicina já disse que eu não ando mais." Sua voz era cortante, cheia da amargura que a consumia. Ela esperava ver o menino se encolher, chorar, fugir. Mas Davi não se abalou. Seus olhos brilhantes encontraram os de Valentina com uma convicção inabalável. O que aconteceria nos dias seguintes desafiaria tudo o que ela acreditava. Capítulo 3. A rotina inesperada e o milagre que não é de ciências. Palavras de Davi: "Eu posso fazer a senhora andar de novo." E o riso desdenhoso de Valentina ecoaram. Na comunidade, todos viram a cena. A criança cheia de fé e a milionária cética. A equipe de marketing de Valentina, constrangida, tentou encerrar o evento, mas a imagem do menino se recusava a sair da mente de Valentina. Ela havia zombado dele, sim, mas a pureza em seus olhos a atormentava. Ela voltou para sua mansão, o luxo parecendo ainda mais vazio após o contato com a simplicidade e a fé da periferia. O que acontece nos dias seguintes desafia tudo que Valentina acreditava. Davi não toca nela, não reza, não faz promessas grandiosas ou curas milagrosas. Ele apenas passa a visitá-la todos os dias na mansão. Ele aparece no portão, cumprimenta os seguranças com um sorriso, e entra, convidado por uma Valentina que, secretamente, anseia por sua presença. Ele conta histórias simples sobre sua vida na comunidade, canta músicas infantis com uma voz desafinada, e segura a mão de Valentina com uma calma inexplicável. O cheiro de terra e doces caseiros que Davi trazia era um contraste com o perfume de luxo da mansão, mas Valentina o aceitava. A rotina inusitada se instala. Davi não fala de milagres, ele fala de vida. Ele fala sobre a alegria de dividir, sobre a força da comunidade, sobre a resiliência de sua mãe, Sofia, uma mulher negra que trabalha incansavelmente para sustentar a família se a conexão com outros roteiros for mantida. Ele a lembra de um mundo que ela havia esquecido, um mundo de afeto, de dignidade, de conexão humana. E então, um milagre silencioso começa a acontecer. Não é um milagre da medicina, nem da fé, mas da alma. O corpo de Valentina começa a reagir. Uma pontada de sensação em seus pés. Um leve movimento em seus dedos. Os médicos não entendem, a ciência não explica. A imprensa, que já cobria o estranho vínculo entre a milionária e o menino, começa a se mobilizar com os rumores de uma recuperação inexplicável. A transformação da própria Valentina é ainda mais notável. Ela volta a sorrir, a viver, a sentir. O homem frio e arrogante está cedendo lugar a uma mulher que descobre, pela primeira vez em anos, o que é ser humana. Uma criança negra prometeu fazer uma milionária voltar a andar. E algo inacreditável começou a acontecer. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de fé, ciência e um milagre que desafia a razão. Deixe seu like se você também acredita no poder da esperança e na força da conexão humana. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de transformação, redenção e a descoberta do verdadeiro milagre. Comente abaixo, o que você acha que está curando Valentina? Será a fé, a ciência ou o toque da humanidade? O milagre silencioso. Capítulo 4. As verdades do asfalto e o espelho da solidão. A presença de Davi na mansão, com sua pureza e fé inabalável, começou a corroer a armadura de ceticismo de Valentina. Ela, que sempre buscou explicações lógicas para tudo, via em Davi algo que desafiava a ciência e o dinheiro. O menino não falava de cura, mas de vida. Ele compartilhava histórias da comunidade, da força de sua mãe, Sofia, uma mulher negra que trabalhava incansavelmente, e da resiliência dos esquecidos. O cheiro de terra e doces caseiros que Davi trazia era um contraste com o perfume de luxo da mansão. Mas Valentina, surpreendentemente, ansiava por isso. A cada visita, Davi não se importava com a cadeira de rodas de Valentina. Ele a olhava nos olhos, contava histórias engraçadas, cantava músicas infantis,
e, com uma simplicidade desarmante, segurava sua mão. O toque de sua pele jovem e forte, a gentileza de seu olhar, eram um bálsamo para a alma ferida de Valentina. Ela, que havia sido tratada com pena, ou com a frieza profissional dos médicos, recebia de Davi uma conexão humana genuína. Ele a fazia rir, algo que ela não fazia há anos. E, enquanto ria, sentia algo se despertar dentro de si, uma chama, que ela pensava estar morta. Essa convivência com Davi, um menino que não tinha nada além de sua humanidade, agia como um espelho para Valentina. Ela via refletida nas vidas dos de baixo a solidão que a consumia em sua própria torre de marfim, o luxo vazio, os casamentos arranjados, as decisões tomadas por interesse, os amigos que se afastaram após o acidente. Tudo se tornava um tormento. Ela percebeu que, por toda a sua vida, havia sido prisioneira de seu próprio nome, de sua própria fortuna. O que Davi, em sua simplicidade, lhe oferecia, era o que ela mais desejava: afeto, dignidade e humanidade. A cada dia que passava com ele, a cada história que ouvia, Valentina sentia as paredes de sua alma, antes blindadas, começarem a desmoronar. Ela estava se curando, e o processo era doloroso, mas libertador. Capítulo 5. O enigma da cura e a ciência em xeque. A mudança em Valentina era visível. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma nova luz. O sorriso, antes um fantasma distante, agora surgia com uma frequência surpreendente. Ela começou a se movimentar na cadeira de rodas, a participar das conversas, a questionar o mundo. Os médicos, céticos, não conseguiam explicar a melhora de seu quadro. A ciência, que ela tanto prezava, estava em xeque. Não havia lógica, não havia medicação que explicasse a pontada de sensação em seus pés, o leve movimento em seus dedos, os primeiros sinais de que seu corpo, contra todas as previsões, estava reagindo. Davi, o menino que ela havia zombado, era agora sua maior fonte de esperança. Ele não falava em milagres, mas em pequenas vitórias. Ele a incentivava a tentar mover um dedo, a sentir um músculo. Seus olhos brilhavam com uma fé inabalável, e sua presença trazia uma energia que impulsionava Valentina. A imprensa, que já cobria o estranho vínculo entre a milionária e o menino, começou a se mobilizar com os rumores de uma recuperação inexplicável. Médicos de renome mundial visitavam a mansão, realizando exames, buscando uma explicação científica para o que parecia ser impossível. No meio desse frenesi, Davi, com a inocência que o caracterizava, contou a Valentina uma história que ouviu da irmã Clara, a freira que o acolheu no abrigo, e que, em outro roteiro, salvou um bebê de um carro em chamas, e o escondeu. A irmã Clara havia falado de um lugar secreto, um centro de cura espiritual escondido em uma comunidade remota, onde pessoas com doenças incuráveis encontravam alívio, e, por vezes, a cura, através da fé e de métodos que a ciência não podia explicar. Valentina, a cética, riu, mas a história de Davi, cheia de detalhes vívidos, a perturbou. A possibilidade de um milagre que desafiava sua lógica era uma tentação perigosa. Capítulo 6. O caminho da fé, e a última linha de defesa. O enigma da cura de Valentina, a falta de explicações científicas e a persistência de Davi a levaram a um dilema. A medicina, seu antigo credo, havia falhado. A fé, algo que ela sempre desprezou, agora se apresentava como uma possibilidade. Ela se lembrou de suas próprias palavras: isso não é milagre, é medicina. Mas e se não fosse? E se a cura viesse de um lugar que ela não podia controlar, não podia comprar? O controle, para Valentina, era tudo. Em sua busca desesperada por respostas, ela procurou a irmã Clara. A freira, com sua serenidade e um olhar que parecia ver através da alma, não tentou convencê-la com dogmas. Ela falou sobre a força da mente, sobre a capacidade do espírito humano de transcender limites, e sobre o poder da fé, não como uma crença cega, mas como uma ponte para o impossível. Ela convidou Valentina a visitar o centro de cura espiritual, na comunidade remota, um lugar de paz e esperança, onde a ciência se curvava diante da fé. Valentina aceitou o convite, um ato que desafiava tudo o que ela acreditava. Sua equipe de marketing e seus advogados ficaram em pânico, temendo que a imagem da bilionária fosse associada a curandeirismo ou superstição. Mas Valentina estava inabalável. Ela sentia que a resposta para sua cura, e para a paz de
Sua alma estava naquele lugar, naquele mundo que ela havia ignorado por tanto tempo. No dia em que deu os primeiros passos, com a ajuda de Davi e da irmã Clara, Valentina sentiu não apenas seus músculos reagirem, mas seu coração se abrir. Ela olhou para Davi, seus olhos cheios de lágrimas de gratidão, e disse: "Você não me curou só por dentro, você me lembrou o que é ser humana." O mundo inteiro ouviu. A pergunta que ecoava era: qual o verdadeiro milagre, a cura física ou a transformação da alma de Valentina? A milionária Valentina Prado está dando os primeiros passos contra todas as previsões médicas. O que está acontecendo? Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de fé, ciência e a descoberta do verdadeiro milagre. Deixe seu like se você também acredita no poder da esperança e na força da transformação humana. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de redenção e a cura da alma. Comente abaixo: você acha que Valentina vai continuar a andar? O que mais ela aprenderá nesse novo caminho de fé e humanidade? Capítulo 7. O caminho da fé. E a última linha de defesa: a decisão de Valentina de seguir Davi até o centro de cura espiritual na comunidade remota foi um ato de fé que desafiava tudo o que ela acreditava. Longe da mansão e dos médicos céticos, ela se viu imersa em um mundo de simplicidade, rituais e uma crença inabalável em algo maior. O cheiro de ervas e o som de cânticos suaves preenchiam o ar, um contraste com o silêncio estéril de sua vida anterior. Davi, com sua pureza, era seu guia constante, suas mãos pequenas, mas firmes, oferecendo apoio a cada passo. A irmã Clara, a freira com olhos de serenidade e sabedoria, recebeu Valentina sem surpresas ou julgamentos. Ela não prometeu curas milagrosas, mas ofereceu um caminho. Falou sobre a força da mente, sobre a capacidade do espírito humano de transcender limites, e sobre o poder da fé, não como uma crença cega, mas como uma conexão profunda com o universo e consigo mesmo. Valentina, a cética, começou a se abrir. Ela participava dos rituais, ouvia as histórias de cura, e via a esperança nos olhos de outros pacientes, pessoas que, como ela, haviam sido desenganadas pela medicina. Enquanto a fé de Valentina era testada, sua equipe de marketing e seus advogados tentavam de todas as formas forçá-la a retornar. Eles temiam que a imagem da bilionária fosse associada a curandeirismo ou superstição, o que mancharia sua reputação. A família de Valentina, que a havia abandonado, também reagia com fúria, preocupada com a fortuna e o legado que poderiam ser comprometidos por essa nova loucura de sua matriarca. Mas Valentina estava inabalável. Ela sentia que a resposta para sua cura e para a paz de sua alma estava naquele lugar, naquele mundo que ela havia ignorado por tanto tempo. Capítulo 8. A luz na tempestade e a resiliência do propósito. Em meio à reclusão do centro de cura espiritual, a transformação de Valentina era um milagre em si. Ela não estava apenas buscando uma cura física, estava se reconectando com sua própria humanidade. As sessões com a irmã Clara eram um bálsamo para sua alma, revelando as camadas de dor e solidão que ela havia construído ao longo da vida. A frieza de seu pai, o vazio de seus casamentos arranjados, a busca incessante por controle, tudo se tornava claro. A cúpula da família Prado, o sobrenome da premissa, a havia moldado para ser uma fortaleza, mas a vida a quebrou para que ela pudesse se reconstruir. A irmã Clara encorajou a revisitar suas memórias, a perdoar não apenas os outros, mas a si mesma. Valentina passou horas em meditação, relembrando sua infância, sua relação com a família, as decisões que a levaram à solidão. Ela chorou, não as lágrimas de desespero, mas as lágrimas de cura, de libertação. A presença de Davi, seu pequeno guia, era constante. Ele a incentivava, contava histórias, e sua fé inabalável a impulsionava. A imprensa, que já cobria a estranha reclusão de Valentina, começou a especular sobre sua cura milagrosa. Médicos de renome mundial, que antes a desenganaram, agora visitavam o centro, realizando exames e buscando uma explicação científica para o que parecia impossível. Eles não encontravam lógica, mas o corpo de Valentina continuava a reagir. Uma pontada de sensação se transformou em movimento, o movimento em força. O que a ciência não podia explicar, a humanidade de Davi e a fé da irmã Clara estavam realizando. A cada passo que ela dava,
um milagre silencioso acontecia, não apenas em seu corpo, mas em sua alma. Capítulo 9. A semente do futuro e a voz de milhões. A notícia da recuperação de Valentina se espalhou como fogo. Em poucos dias, ela estava de pé novamente, caminhando com a ajuda de muletas, seus olhos brilhando com uma nova luz. O que a ciência não pode fazer, a fé e o toque de Davi haviam realizado. A imprensa a cercava, ávida por uma entrevista, por uma explicação. A família, chocada, exigia seu retorno. Mas Valentina não voltou para a mansão, nem para o mundo que a aprisionava. Ela havia encontrado sua liberdade. Em uma coletiva de imprensa no próprio centro de cura espiritual, cercada pela irmã Clara, por Davi e pela comunidade que a acolheu, Valentina fez um discurso emocionante. Ela não falou sobre milagres da fé, mas sobre o milagre da humanidade. Confessou sua solidão passada, sua descrença no afeto, e como Davi, um menino sem teto, lhe devolveu a capacidade de sentir, de sorrir, de viver. Ela anunciou a criação da Fundação Coração Aberto Caminhos para a Cura, que usaria grande parte de sua fortuna para financiar pesquisas médicas sobre doenças raras, mas, principalmente, para criar centros de acolhimento e cura espiritual em comunidades carentes, inspirados na filosofia da irmã Clara. Davi, o menino que havia lhe prometido que ela voltaria a andar, foi nomeado o primeiro embaixador da fundação. Seu sorriso puro e sua fé inabalável seriam a alma do projeto. A empresa de Valentina, que um dia foi um símbolo de ambição, seria reestruturada para apoiar a fundação, investindo em tecnologia social e em projetos que promovessem a saúde e a dignidade humana. A pergunta que ecoava agora era: qual o verdadeiro milagre, a cura física ou a transformação da alma de Valentina, que se tornou um símbolo de esperança para milhões? Capítulo 10. O legado do gênio inesperado, e a pergunta que ecoa a Fundação Coração Aberto Caminhos para a Cura, criada com a paixão de Valentina e a sabedoria da irmã Clara e de Davi, tornou-se um farol de esperança. O dinheiro, antes um símbolo de poder e exclusão, agora era um instrumento de transformação, curando não apenas corpos, mas almas. O programa de mentoria da Fundação cresceu exponencialmente, revelando talentos brilhantes em comunidades marginalizadas, que, de outra forma, jamais seriam vistos. Jovens como João, o menino artista que Clara, de outro roteiro, se a conexão for mantida, havia encontrado, floresceram sob sua tutela, suas artes e histórias, um testemunho do poder da esperança e da segunda chance. A história de Valentina viralizou em todo o mundo. Ela se tornou um ícone, inspirando milhões de pessoas a não desistirem de seus sonhos, a lutarem contra o ceticismo e a buscarem a dignidade em cada passo. Valença Tech, se a conexão for mantida, a antiga empresa de Ricardo Valença, que havia passado por sua própria redenção, tornou-se parceira da Fundação Coração Aberto, um modelo de responsabilidade social corporativa. Ricardo Valença e Valentina, o milionário e a bilionária, o homem e a mulher que um dia foram separados pela frieza, agora eram parceiros inseparáveis em uma missão maior, provando que a humanidade não escolhe classe social ou condição física. No final, a história de Valentina, de sua queda e ascensão inesperadas, e de seu impacto global, forçava o mundo a uma pergunta final, que ecoava em cada mente: quantas Valentinas o mundo ainda ignora, presas em suas cadeiras de rodas, invisíveis, esperando por um toque de humanidade para voltar a andar? Quantos milagres silenciosos estão escondidos sob mantos de descrença, esperando por uma chance, por um olhar, por alguém que acredite neles? A história de Valentina não era apenas uma tragédia transformada em um milagre, era um chamado à ação, um convite para que cada um de nós olhasse além das aparências e buscasse a verdadeira riqueza que existe em cada ser humano. Valentina Prado está de pé, e sua história de cura está inspirando o mundo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de fé, transformação e um legado de esperança. Deixe seu like se você também acredita no poder do amor e da compaixão para curar o que a ciência não pode. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de redenção e a descoberta do verdadeiro milagre. Comente abaixo o que você achou da cura de Valentina. Você acredita em milagres que a ciência não explica? Capítulo 11. A nova riqueza e o legado que floresceu com Davi e João, seu filho redescoberto,
Ao seu lado, Leonardo sentia a frieza que o cercava por anos começar a derreter, dando lugar a uma paz que os bilhões jamais lhe deram. Ele, que havia construído um império sobre a negação da pobreza e da injustiça, agora se via imerso nesse mundo que antes desprezava, com um propósito renovado. A Fundação João o Legado da Vida floresceu sob sua liderança, um farol de esperança e um modelo de transformação social. Leonardo dedicou cada grama de sua energia à fundação, trabalhando lado a lado com Dona Helena, que agora era a diretora executiva, e Sofia, a mãe de Elias, que trazia a perspectiva das ruas. A Valença Tech, sua antiga empresa, que ele havia reestruturado, tornou-se um pilar de apoio, desenvolvendo tecnologias sociais para a fundação, aplicativos para acesso à saúde, plataformas de educação à distância para jovens de comunidades carentes, e sistemas de energia limpa, foram alguns dos projetos que ganharam vida, sob a supervisão técnica de David, o jovem engenheiro que ele havia prejudicado no passado, e que agora era um parceiro dedicado. David, cuja própria redenção se entrelaçava com a de Leonardo, usava seu talento para construir um futuro mais justo, honrando a memória de Lara se a conexão com outros roteiros estiver ativa, que havia sido vítima da ambição cega. Irmã Clara, a freira que havia resgatado João, tornou-se a conselheira espiritual da fundação, sua calma e sabedoria, um guia para todos. Jonas, o mendigo sábio que iniciou a transformação de Leonardo, permanecia em sua calçada, seu santuário, e Leonardo o visitava regularmente, não como benfeitor, mas como aluno, buscando sua orientação. A Fundação João o Legado da Vida se tornou a prova viva de que a vida, quando vivida com propósito, pode resolver a mais complexa das equações, a de dividir para multiplicar. Capítulo 12. A Voz da Esperança e o confronto com o passador. A história de Leonardo Azevedo, o milionário que perdeu tudo para encontrar seu filho e sua alma, ecoou em todo o mundo. A Fundação João o Legado da Vida era citada em jornais, telejornais e redes sociais, como um exemplo de que a compaixão e a verdade podem transformar o mundo. Leonardo, antes um recluso, tornou-se um orador requisitado, palestrando em conferências internacionais. Ele não falava sobre lucros, mas sobre a importância da humildade, da empatia e da justiça social. Sua voz, antes arrogante, agora ressoava com uma convicção que silenciava a todos. Ele se tornou um embaixador da mudança, um exemplo de que o ser humano pode se reconstruir, mesmo após a maior das quedas. No entanto, a ascensão de Leonardo trouxe um último e inesperado confronto. Seu pai, Ricardo Dantas, o patriarca da família e um magnata ainda poderoso e um dos personagens principais de outros roteiros interconectados, observava a transformação de Leonardo, com uma mistura de fúria e descrença. Ricardo Dantas, que havia esmagado a família de Lara e outros projetos em sua busca implacável por poder, não podia suportar a ideia de seu filho, desmantelando o legado familiar, em nome de uma caridade. Ele via a mudança de Leonardo como uma traição, uma fraqueza. Ricardo Dantas confrontou Leonardo publicamente, acusando-o de ser um lunático, de destruir o nome da família. Mas Leonardo não recuou. Ele encarou o pai com a serenidade que havia aprendido nas ruas. Ele falou da herança de injustiça que ele havia recebido, dos crimes ocultos que manchavam a fortuna Azevedo, ou Dantas, se o sobrenome for mantido do pai, e dos rostos que seu pai havia ignorado. Foi um acerto de contas final, não apenas entre pai e filho, mas entre duas filosofias de vida, a ganância versus a compaixão, a aparência versus a verdade. Capítulo 13. O legado do perdão e a herança rejeitada. Ao confronto público entre Leonardo e seu pai, Ricardo Dantas, foi um divisor de águas. Leonardo, armado com a verdade e a paz de sua nova vida, expôs os crimes da Dantas Tech, os abusos de poder e a hipocrisia de seu pai. A notícia abalou o mundo corporativo. Ricardo Dantas, finalmente desmascarado, viu o restante de seu império desmoronar sob o peso de suas próprias transgressões e da condenação pública. A sociedade, que antes o reverenciava, agora o via com desprezo. O poder que ele tanto prezava se esvaiu, e ele se viu sozinho, abandonado por todos que ele havia manipulado. Apesar da dor de expor seu próprio pai, Leonardo sentiu uma profunda libertação. A Fundação João o Legado da Vida recebeu uma onda sem precedentes de apoio e doações.
A Dantas Tech, antes um símbolo de corrupção, foi transformada em uma empresa de tecnologia social, sob a liderança de David, dedicada a criar soluções para comunidades desfavorecidas. O legado de Leonardo não seria o de um bilionário implacável, mas o de um homem que teve a coragem de quebrar o ciclo de injustiça de sua família e construir um novo caminho, baseado na verdade e na reparação. O perdão veio de lugares inesperados. Os pais de Lara, a jovem cujo projeto foi roubado, e a família de Mariana, a mulher que sofreu o abandono conectando aos roteiros anteriores, procuraram Leonardo. Eles viram a sinceridade em sua transformação, e ofereceram não a absolvição, mas a aceitação. Leonardo, com lágrimas nos olhos, ofereceu sua vida para honrar a memória de Lara, e para apoiar Mariana e sua família. O perdão, ele compreendeu, não era um ato único, mas um processo contínuo de cura e serviço, um ciclo que se perpetuava através das mãos limpas que ele agora oferecia. Capítulo 14. O preço da liberdade e a equação resolvida há anos se passaram. Leonardo Azevedo, agora com cabelos grisalhos, era um homem feliz e realizado, embora vivesse uma vida simples, longe do luxo de seu passado. Sua fortuna, transformada em impacto social, havia mudado milhares de vidas. A Fundação João, o legado da vida, era um sucesso global, e Leonardo, junto com Elias, João, Sofia, Dona Helena, David e Mariana, eram seus pilares. Ele havia encontrado a liberdade não na ausência de responsabilidades, mas na escolha de servir, de dividir, de multiplicar o amor e a dignidade. Jonas, o mendigo sábio, permaneceu na calçada, seu santuário. Ele era a alma da fundação, o lembrete constante de que a verdadeira sabedoria não está nos livros, mas na experiência, e que a maior riqueza está na dignidade. Leonardo visitava regularmente, não como benfeitor, mas como aluno, buscando sua orientação e compartilhando as histórias de sucesso da fundação. Os dois, o ex-bilionário e o mendigo, eram a prova viva de que a vida, quando vivida com propósito, pode resolver a mais complexa das equações, a de dividir para multiplicar. A história termina com Leonardo, já idoso, sentado na calçada, onde tudo começou, no mesmo lugar onde Jonas lhe deu sua única refeição, e a frase que mudou sua vida se a conexão com o roteiro de Jonas for mantida. Ele sorri, um sorriso sereno, e com um pedaço de giz, escreve no chão: a vida é uma equação que todos nós podemos resolver. Amor, dignidade, serviço, redenção. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado sua alma, sua família, não de sangue, mas de coração, e um propósito que transcendia qualquer fortuna. Capítulo 15. O legado infinito e o eco da sabedoria. O legado de Leonardo Azevedo e da Fundação João. O legado da vida transcendeu sua própria existência. A fundação continuou a prosperar sob a liderança de Elias e João, que, inspirados por Jonas e Leonardo, se tornaram figuras proeminentes na luta por justiça social. Azevedo Tech ou Dantas Tech, se o sobrenome do pai for mantido, outrora um símbolo de ganância, era agora uma empresa ética, desenvolvendo tecnologias para o bem comum, provando que o talento pode ser usado para curar, não para destruir. A história de Leonardo e a redenção de sua família tornaram-se um mito moderno, uma fábula urbana contada de geração em geração. Eles eram a prova de que a humildade pode derrubar a arrogância, que o perdão pode curar as feridas mais profundas, e que a verdadeira riqueza não se mede em bilhões, mas na capacidade de dividir. A pergunta que ecoou no início da jornada de Leonardo: seu bebê ainda está vivo? Agora era uma máxima universal, uma lição que a humanidade estava começando a aprender sobre segredos e esperança. A última cena do roteiro é um cemitério tranquilo, onde a lápide de Leonardo Azevedo repousa ao lado da de sua esposa e de João. Se houver essa continuidade de sepultamento, uma simples inscrição: ele perdeu tudo para encontrar a vida. Em um dia ensolarado, Elias, agora adulto e com sua própria família, visita os túmulos. Ele conta histórias para seus filhos, os netos de Leonardo, sobre o homem que ele salvou, sobre o menino que se tornou seu pai, e sobre a mulher forte que os guiou. O eco de seu bebê ainda está vivo não era mais um grito de dor ou revelação, mas um cântico de amor incondicional que atravessava gerações, provando que o legado de uma alma redimida é eterno. Chegamos ao fim desta emocionante jornada de redenção. Se você foi tocado pela história de Leonardo e João,
Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras sobre superação e o verdadeiro valor da vida. Deixe seu like se você acredita que a compaixão e a verdade podem transformar o mundo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa e reflitam sobre suas próprias equações da vida. Comente abaixo qual a maior lição que esta história trouxe para a sua vida. Você acredita que Leonardo finalmente encontrou a paz e a liberdade que buscava?